Olá, bem-vindos a mais uma entrevista. Nosso convidado de hoje está no primeiro escalão do governo de Ibanez Rocha, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento. Ele é o responsável pelos cofres públicos do Distrito Federal. André Clemente, seja muito bem-vindo, nosso secretário de Economia do Distrito Federal. Prezado Metrópolis, Barbieri, muito obrigado pelo convite. É com muita satisfação, muita honra que estou aqui nesse veículo que tem uma ampla abrangência nacional. Muito obrigado. Secretário, ninguém esperava que o efeito desse novo coronavírus fosse tão devastador, principalmente aqui no Distrito Federal. Lojas fechadas, academias, empresários pedindo falência. Como o GDF atuou para ajudar, auxiliar esses empresários mais necessitados? Obviamente, Barbieri, essa grave pandemia não estava no plano global, no plano mundial, né? Nem de empresas, nem de governos. Obviamente, diante das circunstâncias, nós tivemos que nos adaptar. E nós temos falado, né, que o que sobrevive não é o mais forte, é o mais adaptável. E nesse momento de pandemia não foi diferente. Focamos na área da saúde, na área da economia e na área social, né, que eram os pilares para enfrentar essa pandemia. Os pilares eleitos como principais para o primeiro enfrentamento. E no ano de 2020, criamos um ambiente econômico que proporcionasse a manutenção da economia. E mesmo nesse cenário de crise, conseguimos manter a economia estável, tivemos crescimento de arrecadação, crescimento real de arrecadação e grandes ganhos para a gestão pública, Barbieri. Agora, se por um lado os empresários eles reivindicam do governo redução de tributo, benefícios fiscais e, ao mesmo tempo, o governo precisa dos impostos para poder fazer a máquina rodar. Sim. Como que faz para equilibrar essas contas, secretário? Primeira coisa foi o diálogo com o setor produtivo, para conscientizar a importância da arrecadação de impostos para manter o gasto público aquecido e, mantendo o gasto público, você mantém a economia, né? Você mantém o consumo, o pagamento de salários, o pagamento de fornecedores. E o setor produtivo, Fibra, FEComércio, as federações de agricultura, todos os sindicatos foram extremamente sensíveis aos argumentos do governo, entenderam, mantiveram seus impostos em dia, IPTU, IPVA, ICMS, tanto que, mesmo no ambiente de crise, tivemos 1,4% de crescimento real de arrecadação de todos os tributos. O cenário do Distrito Federal é diferente de outras unidades da federação? É diferente porque a nossa economia é diferente, Barbieri. No Distrito Federal, nós temos uma economia fundada no consumo do funcionalismo público. Brasília nasceu para ser uma cidade administrativa e ainda mantém essa vocação. Lógico que nós estamos trabalhando para mudar esse eixo, para que a economia local não se sustente apenas na administração pública. Aqui você tem o funcionalismo do Distrito Federal, o funcionalismo do governo federal e esse pagamento em dia das folhas mantém um consumo aquecido. Eles vão ao varejo, que vai ao atacado, que vai às indústrias e com isso todos ganham. Bom, então nesse cenário, 2021 possivelmente vai manter uma arrecadação razoável. Precisamos manter as contas públicas equilibradas para continuar honrando os compromissos, folha de pagamento, pagamento de fornecedores, os contratos que sejam essenciais ao funcionamento da máquina, os gastos com a saúde que ampliaram muito e esse ano nós vamos ter um crescimento da área social, Barbieri. Obviamente, mesmo, né, trabalhando pela estabilidade econômica, muitas empresas fecharam, o desemprego aumentou e nós precisamos aquecer a economia, voltar aos postos de trabalho, para que a economia volte a crescer nos patamares planejados inicialmente. Falando em postos de trabalho, um monitoramento da Codeplan, que é a companhia aqui de planejamento aqui do Distrito Federal, ela estima que haja mais de 200 mil desempregados atualmente no Distrito Federal. Como reverter essa situação? Em primeiro lugar, nós temos que atacar a vulnerabilidade, as pessoas em situação de rua, em situação de miséria, em situação de fome, porque se o cidadão não estiver alimentado, ele não consegue nem pensar no trabalho, a violência aumenta, tem consequências graves. Então, trabalhar a questão dos vulneráveis, junto com o setor produtivo, criar um ambiente propício à manutenção das empresas, ao crescimento do investimento, e isso tem acontecido. Em 2020, nós trouxemos dezenas de empresas para o Distrito Federal, empresas como Amazon, Novo Mundo, Comper, investimentos bilionários, e outras estão vindo. Por quê? Porque criamos um ambiente fiscal, um ambiente econômico propício para isso. Com esse crescimento, o crescimento tem que ser na área privada, né, porque a administração pública não tem mais como crescer. Nós vamos gerar postos de trabalho e aí sim nós vamos absorver, né, essas pessoas em situações vulneráveis e mudando a realidade de Brasília. Uma das maiores preocupações, pelo menos que o governador tem declarado constantemente à imprensa,
é que 2021 poderá ser o ano da fome aqui no Distrito Federal. O senhor concorda com essa avaliação? Com o fim do auxílio emergencial do Planalto, do governo federal, esse fim pode impactar diretamente aqui? Como que o GDF vai estudar para realmente fazer chegar algum auxílio para essas pessoas mais necessitadas? O governador Ibanez é uma pessoa muito intuitiva e muito sensível à realidade do cidadão, das pessoas em situação de pobreza, até porque em sua trajetória de vida ele já experimentou essa realidade, né, Barbieri? Então ele fala porque conhece a realidade de quem está numa situação de dificuldades hoje. E quando ele fala que poderá haver uma situação muito difícil em 2021, ele está certo. Por quê? Porque quando você acaba com os programas sociais, com as transferências de renda, é menos consumo, é menos renda na economia. E tem um outro problema, que essas pessoas elas perdem esse benefício antes de terem condições de serem inseridas no mercado de trabalho. Então, é isso que nós estamos atentos, né? Obviamente, nós avaliamos todo o cenário, né? Nos preparamos para o pior, esperamos o melhor, e tenho certeza que, como enfrentamos 2020, 2021 nós vamos enfrentar com grandes resultados para a área econômica e para a qualidade de vida da população. O GDF vai manter esses auxílios que foram criados para determinadas categorias aqui local? Nós temos conversado muito com as áreas sociais, tanto a Secretaria de Desenvolvimento Social quanto a Secretaria de Justiça. São secretárias, tanto a doutora Maiara quanto a doutora Marcela, que estão muito atentas a essa questão porque não é só o gasto público, não é só fazer a transferência de renda. A gente tem que trabalhar o perfil de quem recebe essa renda e trabalhar também para que eles não permaneçam nessa situação de vulnerabilidade. Então, estamos iniciando um grande trabalho de capacitação em Brasília, para que essas pessoas que hoje são vulneráveis possam se capacitar, possam ter um emprego e que essa situação seja provisória. Então nós vamos manter o gasto público e até crescer. O governador Ibanez já deu determinações que vamos crescer o gasto nessa parte social, mas nós vamos estar atentos ao perfil de quem recebe e à capacitação dessas pessoas para que isso não seja uma situação permanente. Secretário, o Brasil está acompanhando, lamentavelmente, o colapso que tem acontecido em Manaus, com falta de oxigênio, não tem mais vaga para receber os pacientes. O senhor está preparado, o governo está preparado para um possível colapso no sistema de saúde aqui no DF também, claro, obviamente, em questão de investimento? Nós estamos trabalhando para que esse colapso não aconteça, Barbieri. Como? Prevenção. Todos lembram que o governador Ibanez, que o Distrito Federal, logo no início já tomou as medidas cautelares necessárias ao enfrentamento da pandemia. Todo o início, a gestão da pandemia durante e o final do ano foram planejados e tudo que nós planejamos nós conseguimos implementar. Então estamos preparados para que esse colapso não aconteça, temos recursos, temos estrutura e governar e eleger prioridades, né, Barbieri? Nossa prioridade hoje é essa, ainda que tenhamos que sacrificar outras áreas. E no caso de um possível lockdown, fechando novamente comércio, fechando novamente empresas, colocando as pessoas em casa, o GDF tem esse preparo? A economia consegue segurar mais um momento como esse? Nós estamos trabalhando para que esse lockdown não seja necessário. Nós estamos trabalhando nas medidas de conscientização, divulgação na imprensa, trabalho preventivo, fechamento dos estabelecimentos às 11 horas. É um sacrifício? Mas é um sacrifício necessário para que medidas mais drásticas não sejam implementadas. Mas nós hoje não trabalhamos com a possibilidade de lockdown, nós trabalhamos com a possibilidade de educação da população, de educar a população para prevenir. Nesse contexto da pandemia, o senhor disse anteriormente que o governo vai direcionar mais recursos para a área social. E a parte de obras, tantas obras estão sendo feitas na cidade, os recursos estão garantidos, novas obras vão ser anunciadas? O governo, a cidade, é um sistema que envolve várias áreas. Você não pode simplesmente deixar de atender nenhuma dessas áreas, Todas elas precisam estar engrenadas, estar atuantes para que haja um equilíbrio. Obviamente, às vezes você prioriza uma área social, mas não significa que você vai ter uma diminuição ou um comprometimento das outras. A área de obras é fundamental, porque é uma área que gera muitos empregos. O governador Ibanez até fala, se eu fizer obras, eu diminuo o meu gasto na área social. E é verdade, porque você aumenta o emprego, você aumenta a inclusão das pessoas. Então, nós temos um grande projeto de obras para 2020, que visa recuperar esse déficit de infraestrutura que existe no país inteiro e no Distrito Federal por conta de governos anteriores. E nós vamos, sim, fazer muitas obras.
vamos crescer a arrecadação de recursos. Vocês viram aí que no final do ano, o nosso Refis ele gerou 2,5 bi de recursos negociados, é o balanço final, 2,5 bi de recursos negociados. Conseguimos também ao final do ano, né, com o trabalho do governador Ibanez, do presidente da SEB, doutor Edson, negociar a parte da SEB, né, o que significou também ingressos bilionários nos cofres, que deve acontecer nos próximos meses. Então, estamos também trabalhando para a recuperação da nossa CAPAG-B. Né? O que é a CAPAG? É um rating que o Ministério da Economia, a Secretaria do Tesouro Nacional faz dos estados, e quando melhora a nota, melhora a capacidade de empréstimo que o estado tem. Nós estamos melhorando essa nota, estamos trabalhando para isso e aumentar a nossa capacidade de pegar empréstimos para fazer obras, também fazer investimentos. Então o Distrito Federal vai crescer muito, vai melhorar a sua infraestrutura e vai gerar muitos empregos este ano. O Distrito Federal terminou o ano de 2020 com uma das menores inflações do Brasil, com 3,4%. Ao que o senhor atribui esse resultado? Obviamente é um conjunto de fatores, né? Segurança jurídica, segurança dos investimentos, manutenção da demanda, né? Nós ajustamos muitas cargas tributárias de impostos também. Nós criamos mecanismos para que o importador, o distribuidor, a indústria no Distrito Federal tenha um tratamento fiscal adequado. Esse refis também permitiu que muitas empresas saíssem da crise, da situação de inadimplência, sem certidões, e obtivessem condições não só de continuar vivas, trabalhando, mas também de pagar os seus impostos e obter empréstimo junto a instituições bancárias. Então, esse complexo de ações que foram iniciadas já em 2019, criaram esse ambiente propício, aliado, claro, à manutenção do pagamento dos fornecedores, das folhas de pagamento, que manteve o consumo aquecido. Então, não faltaram produtos e não faltou consumo para manter essa economia aquecida. Secretário, muito do que acontece no Congresso Nacional acaba reverberando aqui no DF. Os deputados e senadores atualmente discutem uma possível reforma tributária. O senhor defende uma reforma tributária local aqui também? A reforma tributária é uma necessidade já há muito tempo. Nós não temos a carga tributária mais alta do mundo. O problema nosso é a forma que a carga tributária é aplicada, né? A gente onera muito a produção e o consumo. Nós deveríamos tributar mais o patrimônio e a renda. Só que isso demanda uma reforma estrutural, coisa que nós não tivemos ainda maturidade para concluir nesse processo. Enquanto isso não acontece, as desigualdades continuam existindo. Desigualdades regionais, problemas de tributação, baixa competitividade das nossas indústrias, das nossas empresas. Então nós temos que fazer no ambiente doméstico, seja nos estados, nos municípios, ajustes que aliviem, que atenuem esse estrago feito por essa sistemática tributária tão burocrática, né, que tanto sufoca os empresários brasileiros. Enquanto a grande reforma tributária não acontece, minha opinião, a opinião da nossa área econômica no Distrito Federal, é que os ajustes locais têm que ser feitos, seja nos tributos estaduais, seja nos tributos municipais. Como quais, por exemplo? ICMS, ISS, IPTU, IPVA. A gente tem que ter um equilíbrio entre o que você cobra do particular, cobra das empresas e aquilo que vai sobrar no bolso dele para eles gastarem. O senhor pretende apresentar para o governador essa proposta de reforma tributária? Nós vemos fazendo isso pontualmente. Eu não acredito numa reforma tributária estanque, porque são muitos interesses. Eu acredito naquilo que a gente já vem fazendo, que são reformas tributárias pontuais, ajustes pontuais. Exemplos, nós ajustamos a carga tributária do IPVA no começo do ano passado, no começo de 2019, e com isso aumentamos a arrecadação do IPVA e diminuímos a inadimplência. Nós ajustamos a carga tributária do ICMS, né, fizemos ajustes na tributação desse imposto, e com isso vieram grandes indústrias, empresas de e-commerce e outras estão vindo para o Distrito Federal. Então a gente está mostrando que às vezes é necessário reduzir, às vezes é necessário ajustar para aumentar a arrecadação. Não é aumentando a alíquota, aumentando o imposto que os estados têm mais arrecadação. Isso a gente já percebeu. Então a gente vai fazendo caso a caso, dividindo o problema para melhor compreendê-lo. A gente também não faz esses ajustes, essas reformas numa sala fechada com ar-condicionado. Nós precisamos entender o sistema, entender a realidade do investidor, das indústrias, do atacado, em suas diversas especificidades. Cada área é de um jeito.
né? Você tem indústria de material de construção, você tem indústria farmacêutica, você tem prestação de serviços, né? E tudo isso se relaciona numa cadeia produtiva e você tem que entender essa equação. Secretário, algumas carreiras do GDF estão há mais de 20 anos sem concurso público. É óbvio que tem uma lei em vigor que proíbe, né, as entidades federativas de promover esses certames, mas o senhor planejou concurso público para 2021 ou vai ter que aguardar realmente a questão da pandemia? Nós olhamos para o Estado como um ente perene que tem continuidade. Os governos têm duração limitada e essas situações de pandemia, de limitações, elas são provisórias, são transitórias. Então nós temos que planejar o médio e o longo prazo também, não só o curto prazo. E nesse sentido eu não poderia deixar de preparar a estruturação, a recomposição da força de trabalho do governo, das áreas sensíveis. Saúde, educação, segurança, a própria Receita do Distrito Federal está há mais de 20 anos sem concurso, né? São situações que não podem perdurar. Mas eu tenho que fazer tudo isso com muita responsabilidade, porque eu tenho limites de despesa com o pessoal para atender, eu tenho limites orçamentários para atender, eu tenho uma folha de pessoal do Tesouro e do Fundo Constitucional somados dá 28 bilhões, 28 bi de gasto por ano com folha de pagamento. Então, se eu for crescer, eu for recompor, eu tenho que fazer com muita responsabilidade. Como? Sabendo efetivamente para que será utilizada essa mão de obra, usar muita tecnologia para otimizar essa mão de obra. Brasília cresceu muito, né? Nós temos aí 3 milhões de habitantes, então eu preciso dar um serviço público de qualidade para essa população, mas eu não posso sobrecarregar com os servidores. Eu tenho que recompor as forças de trabalho, sim, tenho que fazer o concurso. Estamos planejando, mesmo nesse momento de suspensão, os concursos que estavam em andamento continuam, os que não estavam em andamento, nós estamos preparando o orçamento do ano que vem já para esses concursos e autorizando a realização dos mesmos, né, a contratação de bancas para fazer esses concursos. No caso da Polícia Militar e dos Bombeiros, por exemplo, Sim. onde já há aprovados no concurso público, esses aprovados vão ser nomeados? Se houver necessidade da área, necessidade do órgão, se houver espaço orçamentário, né, para absorção dessa mão de obra e não for comprometer o limite de despesa de pessoal, efetivamente sim, serão chamados. No caso da Polícia Militar, de áreas que são remuneradas com recurso do Fundo Constitucional, esse gasto é contado para a despesa de pessoal da União. Então já fica mais fácil de trabalhar aqui no Distrito Federal. Mas nós vamos olhar essencialmente a necessidade da área e nem sempre, Barbieri, a gente consegue absorver aquilo tudo imediatamente. Às vezes o déficit de 10, 20, 30 anos de uma mão de obra, você não vai absorvê-lo em um ano. Você precisa aí de 2, 3, 4, às vezes até mais anos para recompor essa força de trabalho. E é isso que a gente faz com muita tranquilidade, não só conversando com as áreas, mas a gente tem um diálogo também com esses aprovados em concurso, porque eu sei que gera uma expectativa, né? O cidadão ele precisa ter informação, precisa ter diálogo com o Estado para saber até se programar, né? O cidadão faz um concurso, ele estuda 2, 3 anos para passar em um concurso, depois fica na expectativa de ser chamado, mais 3, 4, 5, até 5 anos, né? Isso pode gerar uma insegurança, uma instabilidade profissional e econômica no Distrito Federal enorme, coisa que a gente não quer. Nós queremos, sim, incentivar aqueles que têm paixão pelo serviço público, que sabem que são sacerdócios, que venham para o serviço público, sabendo que vão ter muitas situações favoráveis de trabalho e vão ter muitas dificuldades também, mas que vão prestar um grande bem à população. Mas nós queremos também desenvolver o interesse pelo jovem, pelo cidadão, né, no empreendedorismo, no investimento privado, porque Brasília precisa crescer para outras áreas também, Barbieri. Secretário, uma das principais promessas do então candidato Ibanez Rocha, antes de ser eleito governador do Distrito Federal, foi quitar a terceira parcela do reajuste dos servidores. O senhor tem a pretensão de pagar essa parcela em 2021? Essa terceira parcela ela foi feita lá atrás sem responsabilidade fiscal, Barbieri. Ela não observou requisitos essenciais para a sua validade. E o Supremo chegou depois a confirmar da sua impossibilidade de pagamento, dada a sua ausência de previsão orçamentária na época, né? E os valores são muito altos, eles não cabem no orçamento. Então, nós preferimos iniciar o diálogo, e isso tem acontecido com as categorias. Estamos discutindo com as categorias caso a caso, não só recomposição salarial, mas aumento real, mudança da estrutura, né? O mundo mudou, o Distrito Federal mudou e nós precisamos mudar a administração pública também. Nós incentivamos aqui
a remuneração por sistema de metas e participação em resultados, né, metas de resultado, participação, controle. E assim estamos trabalhando. Algumas carreiras já começaram a estruturar esse tipo de tratamento. E com os números na mesa, Barbieri, a nossa experiência é que as entidades entendem, os sindicatos entendem, os servidores públicos entendem, né, que nós não podemos priorizar apenas folha de pagamento e esquecer de outras políticas públicas. Como eu disse, são engrenagens que precisam rodar e funcionar todas bem. E o nosso servidor público ele é muito maduro, Barbieri. Quando nós dialogamos e colocamos números na mesa, essa situação fica clara e fica mais fácil discutir questões salariais. A categoria da saúde tem lutado para modernizar a carreira. O governador sinalizou que estava estudando um projeto, uma possibilidade. Esse projeto vai ser encaminhado para a Câmara? Algumas propostas foram apresentadas, Barbieri. Eu sou servidor de carreira também há 30 anos e às vezes a gente percebe que dentro da própria entidade, dentro da própria carreira, existem posições divergentes. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar para pacificar esses entendimentos, tem que ver se isso converge para o interesse público, para o interesse da sociedade, né? Evoluir para uma legislação também mais moderna, né, que reconheça o valor do servidor público, remunere adequadamente, mas que dê o retorno à população e sim, aí sim fazer essas alterações. Nós temos hoje que rever essas leis de todas essas 33 carreiras que nós temos no Distrito Federal de forma imediata, né? Foram muitas alterações, às vezes de forma desordenada, que resultaram hoje no complexo legal que rege o servidor público muito desordenado, né? Muitas gratificações, é difícil, às vezes, saber se essas gratificações revertem em qualidade de serviço público, revertem numa remuneração adequada para o servidor. Então, respondendo à pergunta, em relação à saúde, há um projeto, sim, que estamos em análise, foi encaminhado pelo sindicato e muito bem construído, mas, obviamente, nós temos que fazer alguns ajustes, estamos discutindo com o setor e das outras carreiras também faremos o mesmo. Tá. Secretário, só para finalizar, o senhor já teve Covid, assim como eu. Como o senhor avalia essa doença? Como o senhor avalia o cenário também, como um paciente que passou por todos os sintomas que esse vírus traz? Obviamente é uma situação que veio para ensinar o mundo, né, Barbieri? Nós percebemos que de um mesmo fato nós podemos tirar experiências ruins ou experiências boas. Lógico que todos estamos sofrendo com isso, mas nós temos que tirar algum proveito desse momento tão conturbado, né? As pessoas estão reaprendendo a lidar com o próximo, a cuidar do próximo. Você tem que usar uma máscara, tem que se preocupar com quem está perto de você, tem que observar uma regra de isolamento, sabe que tem uma questão econômica envolvida. A administração pública vem se ajustando, implementando o teletrabalho, as viagens diminuíram, a gente faz mais videoconferências hoje para trabalhar. O que acaba trazendo economia também. As empresas estão evoluindo, né, para outras modalidades de entrega, de abastecimento. Então o mundo está aprendendo. Vamos tratar essa pandemia, vamos cuidar dessa pandemia, vamos cuidar dos nossos semelhantes. Obviamente, numa pandemia, a gente acaba por solidariedade, por questão humanitária, tendo que abraçar a todos, independente do estado que esteja. Nós temos que cuidar uns dos outros. O povo de Manaus está sofrendo muito com essa situação. Então, nós temos que nos envolver e repensar toda a forma de vida nossa, seja na administração pública, seja no setor privado, seja a economia. Essa adaptação está acontecendo. E se eu fizer um balanço de 2020, Barbieri, nesse cenário de pandemia e de coronavírus, nós nos tornamos maiores e mais elásticos nesse período, né? Você vê a administração pública hoje, a tecnologia, o que levaria 5 anos para ser implementado, foi implementado em menos de um ano. Videoconferência, teletrabalho, né, formas de controle da administração pública, as compras mudaram, né, o perfil de compras mudou, né, então isso está acontecendo. As próprias empresas também, isso tem acontecido. E fizemos grandes entregas, mesmo no cenário de grave pandemia. Foram obras, o Brasília Iluminado, que eu faço questão de destacar, né, foi um projeto que mostrou a beleza de Brasília como nunca havia sido mostrado. E nós vimos, mesmo em dias de chuva, a população com guarda-chuvas ali, tirando foto com crianças, o pessoal saiu de casa. Ou seja, foi um respiro para a população. E já estão perguntando, né, mas como é que vai ser? Isso foi muito bacana. Eles viram que a esplanada cresceu, a esplanada hoje vai até ali na Rainha da Paz, né? Nós tivemos eventos culturais ali, mais de 400 artistas foram contemplados ali naqueles eventos.
Então Brasília se ajustou e já estão perguntando, poxa, mas isso aqui vai acabar, né? Não vai ter mais esse cenário cultural aqui para a gente assistir os shows, para a gente ver o pôr do sol. Então as demandas da população também estão mudando, Barbieri. Secretário, o senhor falou em teletrabalho. Existe algum planejamento com esse crescimento da curva de Covid aqui no DF? Existe algum estudo, algum planejamento da Secretaria de Economia para ampliar o teletrabalho que hoje ainda está em funcionamento? Nesse primeiro momento, lógico que nós colocamos o termômetro todo dia, Barbieri. É uma situação que todo dia nós temos que sair, olhar o cenário como está, olhar, né, o tempo como está, se haverá sol, se será tempestade e manter ou não a programação. Planejamento tem uma característica que é ser dinâmico, né? Toda hora ele comporta, né, mudanças. Então hoje nosso cenário é de manter o teletrabalho como está e aperfeiçoá-lo para que as entregas sejam efetivas, entregas de serviços públicos, né, para que não haja prejuízos. Por exemplo, as perícias da Subsecretaria de Saúde, as perícias médicas para servidor público hoje são feitas de forma virtual, né? E não houve prejuízo nenhum na qualidade, na seriedade do trabalho que é feito. Então o teletrabalho ele deve ser mantido e aperfeiçoado por enquanto. Agora, se houver uma expansão, né, da situação pandêmica, obviamente nós podemos reavaliar ou aumentar a quantidade de pessoas em teletrabalho ou efetivamente colocar todas as áreas que não têm interesse nenhum de trabalho presencial no teletrabalho. Com essa resposta, a gente encerra a conversa com o secretário de Economia, André Clemente. Secretário, mais uma vez, muito obrigado por sempre atender os nossos convites aqui do Metrópolis. Barbieri, muito obrigado. É sempre um prazer vir ao Metrópolis. A gente sabe da penetração, do alcance que vocês têm na sociedade e trazer as informações do que está acontecendo no governo e desejar a todos um feliz 2021, que seja um ano de realizações, de expansão do emprego, de melhoria da qualidade do serviço público e de grandes entregas. Em nome do governador Ibanez, um feliz 2021. E você que esteve com a gente até agora, muito obrigado pela companhia e a gente se vê em breve. Tchau!